Todos, paz do Senhor. Vamos estar de pé, filhos. Malaquias, capítulo 1. Sejam todos bem-vindos. O verso 14 diz assim o texto: Maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Pois eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre as nações. Amém? Podeis assentar. Pai, fala conosco. Por teu Espírito, revela teu querer, tua vontade. Ministra temor, santificação, comunhão em cada coração nesta noite. Que o teu Espírito possa, cada palavra, semear no coração, de maneira que as raízes possam se aprofundar, o fruto possa glorificar o teu santo nome na vida de cada um de nós. Sê conosco nesta noite, fala com os teus filhos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, esse texto, ele revela a ira de Deus contra aqueles que usam de engano ou que não cumprem corretamente com seus votos, andam de maneira hipócrita e não fazem aquilo que de fato é o justo. Esse texto fala de homens que fazem promessas ao Senhor, e nesse tempo o sacrifício de cordeiros, de animais, diante do altar para remissão dos pecados era necessário. E aqui nós vemos um texto onde muitos prometiam levar o melhor do rebanho, mas quando iam oferecer ao Senhor, levavam o cego, o coxo, o manco, o doente, e ofereciam diante do altar do Senhor coisas que eram desprezíveis ou vis, que não tinham um valor de sacrifício real. E o Senhor vai estar desprezando a atitude destes. E quando nós olhamos para esse texto, o texto vai começar dizendo que é maldito, né? Seja maldito todos aqueles que usam deste engano. Então Deus, ele despreza aqueles que usam de engano. E aí nós vemos que o ser humano, ele anda por um caminho que às vezes a Bíblia se cumpre nesse sentido, né? Um abismo chama outro. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é destruição. E aí nós vemos homens que eles caminham por uns caminhos e eles vão se tornando tão ousados ou tão imorais, depravados, injustos, que eles perdem o temor total de Deus. Eles vão caminhando de tal maneira que chega a um ponto que Deus para eles é como se não fosse nada ou ninguém. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver alguns episódios. Deixa eu ler alguns textos rapidamente para os irmãos. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e o verso 6. O texto diz assim que alguns usam de enganar, inclusive
nesta área sentimental, usam de engano. Se você ler o texto todo, você vai compreender, mas o texto diz assim: ninguém nesta matéria oprima ou engane a seu irmão. Aí olha como o texto é pesado. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Então há pessoas que fazem promessas para alcançar, realizar seus desejos, suas vontades carnais, enganam, usam todo tipo de engano, e a Bíblia vem e diz que o Senhor ele é vingador destas coisas. Então, se nós temos esta prática, precisamos nos arrepender e nos voltar para o Senhor, porque é algo que Deus abomina, rejeita, odeia. E quando nós meditamos, tem um texto em particular que está em Atos 5, que vai falar sobre Ananias e Safira. E aí eles não apenas se propõem a enganar pessoas, mas eles têm a ousadia de achar que podem enganar a Deus. Diante de Pedro, eles vão relatar que venderam uma propriedade por tal valor, e que o valor da propriedade está todo ali depositado diante do altar. E quando falamos de altar, irmãos, é um perigo, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem, e até hoje ainda, eu me lembro que quando os pastores diziam: olha, você vai fazer um louvor, eu tremia, porque este lugar aqui onde se ministra a palavra, sempre em meu coração eu tinha como o lugar onde a presença de Deus seria mais forte, né, mais evidente. E diante do altar, Ananias e Safira vão estar mentindo, tentando enganar, iludir, dizendo que o valor é aquele quando na realidade não era. E a Bíblia Sagrada vai dizer que a ira de Deus se acendeu de tal forma que todos dois morreram ali diante do altar, no meio de todo mundo. Porque mentiram, tentaram enganar. E aí o próprio Pedro vai dizer algo assim: olha, vocês não mentiram a homens. Ou seja, eles já estavam acostumados provavelmente a enganar a homens. E enganar a homens é fácil, né? Os homens geralmente não conseguem sondar o coração, a mente de ninguém. Mas esse engano, queridos, ele vai de alguma forma prosperando na vida das pessoas. Elas vão se acostumando, aquilo vira como se fosse um vício. Eles vão achar que podem fazer isso até mesmo diante do Senhor. Eu me lembro do Maluf. Paulo Maluf teve uma certa vez que um repórter perguntou a ele, disse: você já está de certa idade, a qualquer momento você vai estar partindo aí desta vida. Quando você chegar diante de Deus, qual vai ser o seu argumento em relação a todas as falcatruas, a tudo que você fez nessa vida? E aí você vê como o homem é tão ignorante acerca de certas coisas, e ele diz assim: eu vou usar o mesmo, né, 7:1 que eu usei aí, ó, eu vou, ó, com Deus, ó. E aí as pessoas brincam com isso. A Bíblia Sagrada diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear vai colher. E se nós não andarmos no temor do Senhor e levar muito a sério a palavra dele, em todos os sentidos, e caminharmos em todos os sentidos, buscando andar em santificação, seremos reprovados. Ainda que possamos ser aplaudidos ou aprovados pelos homens, mas diante do Senhor, ninguém poderá ser aprovado se não temer e andar nos seus caminhos. A Bíblia fala: olha, sede santo porque eu sou santo. Então buscar a santificação, buscar andar na verdade, arrepender-se dos pecados e andar na justiça de Deus, é o caminho que Deus propõe em Cristo Jesus. E quando nós falamos de engano, queridos, de que Deus se lembra, né? Quando alguém ousa enganar, a figura mais marcante, né, que tanto nos céus como na terra, é Lúcifer, é Satanás. A Bíblia o chama de enganador, né? Então, quando alguém usa de engano,
lembra a Deus o demônio. Ele diz, olha, Jesus chega a dizer isso no capítulo 8 de João, aos fariseus, aos judeus que ali estavam, ele diz, olha, vocês são filhos do diabo. E eles vão retrucar dizendo, não, nós somos filhos de Abraão. E Jesus, não, vocês são filhos do diabo porque vocês querem fazer a vontade dele, o desejo dele, praticar as obras dele. E quando nós olhamos para isso, devemos não apenas temer, mas tremer diante da palavra do Senhor. E a Bíblia nos convida a fazer um autoexame. Quando estamos diante da ceia, por exemplo, a Bíblia Sagrada diz, examine, pois, o homem a si mesmo. Então não é para nós ficarmos examinando ninguém à volta, mas examinar a nós mesmos. Quem prega deve examinar a si mesmo, porque a palavra que ministra ao seu coração também ministra ao meu. E nós devemos nos autoexaminar, porque qualquer um de nós pode ser reprovado diante do Senhor. Examinar as Escrituras com cuidado para não entrarmos nesse caminho do engano, nos viciarmos nisso, nesta prática. E há muitas pessoas vivendo e praticando isso. Então o Senhor, Ele se lembra do diabo quando alguém age assim. Se você pegar o texto de 1 Timóteo, vamos lá rapidamente, quem tem aí a Bíblia. A partir aí do verso 13, Paulo vai falar uma coisa, irmãos, mas isso aqui não é para afrontar as mulheres. Mas quando você compreende a palavra, nós já temos falado alguma coisa a esse respeito, mas olha o que Paulo vai dizer. A partir do verso 13, capítulo 2, 1 Timóteo, diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E olha o texto, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. E aí você olha para esse texto, então, desde o princípio, Satanás usou dessa artimanha do engano, usou essa artimanha de enganar. Então, qualquer um de nós que entra por este caminho não estará nunca agradando ao Senhor, nunca, a não ser que se arrependa, a não ser que se converta desse mau caminho. Aí o texto vai dizer que a mulher foi enganada, e quando você vai, deixa eu passar lá, apesar de já ter passado por aqui algumas vezes, se você olhar aí para Gênesis capítulo 2, eu vou rapidamente aqui mencionar, no capítulo 2, irmãos, aliás, do 1 ao 2 aqui, o Senhor vai estar falando sobre a criação, e Ele vai estar dividindo bem essa questão da criação. No capítulo 1, verso 28, aliás, verso 27, diz assim, que Deus criou o homem à sua imagem o criou, macho e fêmea o criou. E aí ele fala de uma forma resumida e fala numa totalidade. Só que quando você segue no capítulo 2, ele vai falar separadamente como é que foi essa criação. No capítulo 2, no finalzinho, o versículo 16 diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, então, é particularmente ao homem, porque o homem foi feito primeiro do que a mulher. E ele vai dizer somente ao homem, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus fala ao homem, se você comer, você vai morrer. Quando o versículo vai seguindo, a partir do verso 18, nós vamos ver que Deus vai dizer, olha, não é bom que o homem esteja só, e aí Deus vai fazer uma disjuntora, e Ele vai trazer a mulher à existência a partir da costela de Adão. Então a mulher é feita depois que esse mandamento foi ordenado. E Satanás, ele é muito ardiloso em relação a essa matéria de direito, de legalidade. Então o que ele faz? Ele não se aproxima do homem. O alvo dele, apesar de ser o homem, ele vai se aproximar da mulher. E aí ele vai chegar à mulher no capítulo 3, o texto vai dizer isso, né? Que Satanás se aproxima da mulher, versículo 4 diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque, né? Deus disse que você morrerá. Não, Deus não disse isso à mulher, Deus disse isso ao homem. Mas ele disse para a mulher, olha, Deus disse assim, que você não pode comer, porque nem tocar e tal, para que não morrais. Aí a mulher entra nesse assunto, e a mulher vai responder no versículo
Aliás, Satanás vai dizer no versículo 5, né? Porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então há toda essa conversa de Satanás com a mulher. E ele convence a mulher de que aquele mandamento era para ela, mas não era. E a mulher vai, versículo 6, vendo a mulher que aquele fruto, né, era bom para se comer, agradável aos olhos, era desejável para dar entendimento, toma e come do fruto. Aí o texto, irmão, segue dizendo, olha, não aconteceu nada com essa mulher. Ela comeu do fruto, mas quando você olha, nada aconteceu. Há um espaço de tempo aqui, e a Bíblia não revela qual é esse espaço, mas na tradução original você encontra esse espaço muito claramente. Tomou do seu fruto e comeu, e aí depois vem e diz, e deu também a seu marido, e ele comeu. O texto vai dizer o seguinte no versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Então qual foi o engano de Satanás? Quando a mulher come do fruto, e ela não morre, ela não sente nada, e não faz nenhuma diferença para ela, ela deu desse fruto para o marido. E o marido, ao comer, como o mandamento pesava sobre ele, os olhos dele foram abertos. E a Bíblia Sagrada vai revelar, então, aqui tem um leque, né, de informações acerca da eternidade. Eu vou só usar algo aqui que você com certeza deve saber. Adão recebeu de Deus o sopro da vida, o sopro do Espírito, o sopro da comunhão. Então Adão era o único homem entre todos os homens que poderia ligar toda a humanidade a Deus. É a partir de Adão que Deus trouxe toda a humanidade à existência. Foi Adão que recebeu do sopro desta vida, desta comunhão com o Pai. E esta comunhão foi quebrada. E quando é quebrada por causa da desobediência dele, a Bíblia Sagrada diz então que toda a humanidade perece. A Bíblia Sagrada diz, Jesus fala isso, né? Eu tenho ministrado sobre Mateus 8, 22. Jesus dizendo, olha, deixa que os mortos sepultem seus mortos, porque para Jesus Cristo todos estão mortos, porque estão separados de Deus, porque Adão pecou, falhou, e ele sendo desligado de Deus, ele desligou toda a descendência. E Jesus então vai vir a esta terra. Satanás vai tentar também usar de engano com Jesus. No deserto nós vamos ver em várias ocasiões. Mas Jesus vence todas as ocasiões. E a Bíblia Sagrada diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, espírito vivificante. É por isso que só Jesus Cristo tem poder para te dar vida e vida eterna. Ele te vivifica através do sacrifício, daquilo que ele fez por nós. Ele tem poder para nos dar vida. E esta aliança que Deus faz conosco através de Jesus, ela é inquebrável, é por isso que Deus vai chamar de eterna. Farei uma aliança eterna convosco, porque Jesus Cristo, ele não é homem para que minta, para que peque, para que erre. Então Jesus Cristo é esse Filho unigênito que vai fazer uma aliança entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. E esta aliança nunca mais vai ser quebrada, então eternamente nós vamos estar ligados ao Pai. Sempre, para todo sempre, esta aliança nunca mais será quebrada, seremos para sempre filhos do Deus Altíssimo, presente, né, na eternidade com Deus por causa de Jesus Cristo. Então quando olhamos para essas ações malignas, estes feitos malignos, estes enganos, né, esta maneira de ludibriar, e aí muitas pessoas usam disso achando até sorrindo, né? Quando alguém consegue passar a perna em alguém, fazer algo, tirar vantagem, alguma coisa, fica talvez até comemorando com os amigos, porque sabe que passou a perna em alguém, vendeu um carro com defeito, fez algo, escondeu e tal, tirou vantagem e acha que isso é maravilhoso. Mas Deus está vendo. Eu vou falar outra vez. Deus está vendo. E a Deus ninguém engana. Então algumas pessoas, elas usam essas pequenas atitudes e acham que estão arrebentando. E foi essas pequenas atitudes que levou Judas ao final que ele teve. A Bíblia fala que ele tinha bolsa, metia a mão na bolsa. A bolsa era as ofertas que a maioria das pessoas ofertavam para o ministério de Jesus. Judas, ele tomava conta dessa bolsa e a Bíblia diz que ele roubava do dinheiro que era colocado ali. Ele certamente pegava pequenas porções. E aquilo foi só sendo acrescentado. Até que um dia alguém ofereceu para ele 30 moedas de prata. E não era pouco, irmãos, porque
com aquelas moedas, comprar um campo, né? A Bíblia fala que os sacerdotes da época compraram um grande campo, né? Enfim, e ele vai trair Jesus por causa de 30 moedas. Satanás o abraça, o leva a um suicídio, a uma loucura plena. Então, quando nós olhamos para essas pequenas atitudes e gestos que muitos dizem que não tem nada a ver, nos leva a abismos mais profundos. E se você não se arrepender e não se voltar, é por isso que a Bíblia nos chama a atenção e diz, olha, que a palavra do Senhor é como um espelho para que você se corrija. Quando você lê, medita na palavra, ela vai falar de detalhes da tua vida, ela vai falar de atitudes da sua vida que Deus não se agrada. Ela vai falar de coisas pequenas, onde ali Satanás pode estar tendo uma porta para agir na tua vida, trazer maldição na tua família. E por mais que você ache que não tem nada a ver, no futuro próximo, é como se fosse só acrescentando. Aí depois a montanha desmorona porque não aguenta o peso de tantos erros e falhas. Então é preciso olhar para isso com carinho. E aí quando nós olhamos para Jesus, então olha para Jesus. A Bíblia fala que nós devemos olhar para Ele, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pedro, quando estava olhando para Jesus, ele conseguiu caminhar sobre a tempestade, sobre tudo. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, começou a prestar atenção nas coisas em volta, ele afundou. A Bíblia nos chama atenção para olhar para Jesus firmemente, não tirar os olhos dele, porque Ele é o nosso exemplo maior da maneira como devemos viver, andar, caminhar. É Jesus, é Jesus. E aí eu vou ler só alguns versículos rapidamente para encerrar aqui, para que a gente tenha só um pouquinho de noção de como Jesus é e como Ele age. Então, se você abrir comigo aí, o versículo em 1 João, tem vários versículos aqui, deixa eu ler alguns rapidamente aqui. Primeiro, na carta de João, o versículo 2 e 10, irmãos, diz assim, olha, aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há treva, ou melhor, nele não há nenhum tropeço. Então, permanecer na luz significa não ter nada que esconder, não ter nada de engano. É aquilo que é. Quem permanece na luz, quem está na luz, está totalmente descoberto. Estão vendo, por exemplo, nós estamos aqui debaixo dessas lâmpadas, estamos enxergando tudo o que existe aqui. Então, estar na luz é se mostrar como realmente é. E aí diz, ó, nele não há nenhum tropeço, ou seja, não vai fazer seu irmão tropeçar em nada, errar em nada, porque ele é luz. Aí se você pegar ainda em João, no versículo, deixa eu achar aqui rapidamente, capítulo 1 e versículo 5, olha o texto. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Escute isso, Deus é luz e nele não há treva nenhuma, ou seja, não há nada oculto, não há nada escondido. O que nós não sabemos de Deus, nós só não sabemos porque nós não suportaríamos o peso da glória. Ele nos revela aquilo que nós suportamos saber. Mas Ele é luz puríssima, nele não há treva nenhuma, não há sombra nenhuma. Aí o texto vai seguir, se você olhar com cuidado, vai dizer, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, ou seja, praticando coisas que precisam estar escondidas, porque não podem ser declaradas, ele diz, olha, mentimos e não praticamos a verdade. Aí o versículo 7 vai dizer, se andamos na luz, ou se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificar de todo o pecado, de todas as falhas, de todos os erros. Então, andar na luz é não ter no coração esse propósito, essa malícia de querer já, de antemão, preparar o engano, andar no engano. Então, o Senhor nos chama para andar na luz. Aí, quando você vai rapidamente aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21, diz assim, a seguir aí, para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo. Então ele é o nosso exemplo maior. Diz assim, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Vou ler de novo. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então ele é o exemplo maior para todos nós. Quando foi injuriado, não injuriava.
quando padecia, apanhava, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga corretamente, retamente, que é Deus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Pois estávamos desgarrados como ovelhas, mas agora voltamos ao pastor e bispo das nossas almas, né? Cristo Jesus. Então, se nós queremos ter uma vida diante do Senhor, diante de Deus, precisamos andar na luz, precisamos ter Jesus como exemplo e viver esta vida justa, o nível mais alto que pudermos alcançar. Eu espero que se cumpra na nossa vida aquilo que está em Provérbios 4,18, que eu particularmente amo muito, né? A Bíblia Sagrada diz que a vereda do justo deve ser como a aurora do dia, que vai clareando até ser dia perfeito. Eu quero ler o último versículo que está em Apocalipse 14, que vai dizer assim: falando a respeito do Cordeiro de Deus, diz assim: versículo 5 eu vou ler. Na sua boca, 14:5 de Apocalipse, na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis todos aqueles que seguiram o Cordeiro, andaram na presença do Cordeiro. Então, querido, se você quer agradar a Deus, se você quer viver de maneira que o Senhor venha se agradar da tua vida, da tua atitude, viva uma vida de temor a Deus e não use de engano, porque usar de engano não é ser esperto, é ser tolo. Por mais que alguém ache que é esperto, diante de Deus você vai ser mostrado como o tolo, porque capítulo 139, né, de Salmo 139 vai dizer que ninguém se esconde do Senhor. Ele sonda a mente, Ele sonda o coração, Ele conhece pensamento, Ele conhece as intenções do coração. Ninguém vai conseguir enganar a Deus. E é diante dEle que eu e você vamos prestar conta. Então eu posso me vangloriar, eu posso alcançar aplausos, eu posso alcançar muitas coisas nesta vida, através do engano. Mas diante do Senhor não serei aprovado. Então, se eu quero ser aprovado com o Senhor, é por isso que há texto, eu não vou continuar, mas há texto na Bíblia que vai dizer assim: olha, é muito melhor o pouco que tem o justo do que as muitas riquezas dos ricos, que são conquistadas com engano, com falcatruz e com tudo mais. Então, que cada um de nós ande na justiça, na retidão, seja no pouco ou seja no muito. Aonde o Senhor te colocar, procure andar na justiça, porque é melhor a comunhão com Deus do que qualquer glória, qualquer coisa nesta vida. Lá na eternidade, você vai dizer como disse Paulo, né? As leves e momentâneas tribulações desta vida não são para se comparar com o peso da glória eterna que nós iremos receber em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vai valer a pena pagar o preço que for para agradar o nosso Senhor. Vai valer a pena andar em santidade, no temor do Senhor, com uma vida plena diante dEle. Que o Espírito Santo ministre ao teu coração estas verdades, fale mais profundamente ao teu coração, e que nós venhamos aprender com o nosso Mestre, imitarmos o nosso Mestre, porque nele não se achou nem pecado, nem engano. Nem pecado, nem engano. Ô Espírito Santo, eu sinto o Senhor aqui. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Curva a tua cabeça. Pai, eu oro ao Senhor, e junto aos teus filhos eu peço misericórdia sobre todos nós. A tua palavra declara que Paulo orava dizendo: abra-lhes os olhos do entendimento. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abra
os olhos do nosso entendimento para que venhamos perceber e entender com todos os santos a maneira como devemos viver, andar e agradar ao teu santo nome. A tua palavra revela que, ainda que para muitos as glórias deste mundo são importantes, a tua palavra as chama de vãs glórias. Mas há uma glória que é eterna, há uma glória que não tem fim, há uma glória que nunca passará. E serão muito bem-aventurados aqueles que adentrarem a eternidade com o Senhor. A tua palavra revela que Pedro e os demais apóstolos ficaram maravilhados porque disseram: olha, os demônios se nos submetem, enfermidades são curadas, nós fizemos maravilhas no teu nome. E o Senhor Jesus diz: olha, não vos alegreis por isto, que a vossa alegria seja tão somente porque vocês têm um nome registrado no livro da vida, e esta é a maior alegria, esta é a maior conquista que nós podemos ter. Por isso, nesta hora eu clamo por misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada família, de cada lar que aqui está. Pai, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a andar em temor, em reverência, em obediência à tua santa palavra. Eu oro por todos e que o teu Espírito ministre as verdades eternas da tua palavra em nosso coração, para que nós venhamos procurar em tudo, meu Pai, ô Espírito Santo, aleluia, aleluia, ô Espírito da graça, possamos procurar em tudo agradar ao Senhor, meu Pai, ainda que o mundo se desagrade de nós, que nós venhamos agradar o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Eu oro entregando as nossas vidas nas tuas mãos e pedindo sobre todos nós perdão, graça e misericórdia em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Podemos encerrar? Amém? Queridos, quero convidá-los a estarem em pé neste momento, por favor. Nós vamos fazer uma oração por uma criança chamada Gael, que é neto do nosso irmão Jens, que está ali atrás, filho do Vinícius, para que Deus possa dar uma boa, ótima e perfeita recuperação e restauração a ele, que já está sendo tratado para isso, em nome de Jesus. Gael é o nome dele. Você fecha os teus olhos, coloque ele no altar de Deus e nós vamos orar. Pai, nós queremos interceder agora pela vida do Gael, Deus. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe como esta criança precisa do teu toque nesta hora. E nós oramos pela boa, ótima e perfeita restauração e recuperação da saúde do teu filho, ó Deus. Que amanhã de manhã, ó Deus, ele possa acordar brincando, alegre e feliz. Que possamos mais uma vez ver a tua mão se movimentando sobre a vida do teu povo. Que possamos mais uma vez ver o teu poder se manifestando e trazendo a restauração, a saúde do teu filho, Deus. Nós pedimos a tua bênção, cubra com teu sangue, repreenda todo o mal e faça aquilo que glorifica o teu nome, Deus. Assim nós oramos pela vida do Gael e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Gelson, cabeça apostólica, por favor. Agradecemos a presença de todos os irmãos. Obrigado aos nossos levitas aí, ministros de louvor. Deus abençoe. Faz assim com suas mãos. Que essa semana seja ainda uma semana de bênção, de vitória, de portas abertas, de boas novas, boas notícias. Que a bênção do Senhor alcance teu lar, tua família, tua casa, tua empresa. Que a mão do Senhor seja sentida, percebida sobre a tua vida. Que você perceba a proteção de Deus sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor, glorifica Ele, exalta o nome dEle, porque Ele é bom sempre. Deus vos abençoe.